Nós vamos dar início à nossa reunião. Nós tivemos duas ações promovidas pela CNI. Nós podemos dizer assim que saímos vitoriosos, que primeiro foi a aprovação da reforma trabalhista, muito trabalho nos deu, várias interlocuções com os nossos companheiros das nossas bancadas, bancada de outros estados, e aqui um trabalho que merece aplauso da COAL, da Comissão de Assuntos Legislativos da Confederação Nacional da Indústria, comandado pelo terceiro vice-presidente Paulo Afonso, e estendendo esse cumprimento a toda a equipe da COAL e o próprio presidente Robson Andrade pela forma como ele se dedicou também. E tivemos uma outra que foi aquela inserção daquele senador que tem uma questão muito pessoal com a Federação do Comércio do Estado de Tocantins, que volta e meia ele vem agredindo os sistemas S da indústria, do comércio, do transporte e da agricultura, e que novamente hoje nós tivemos o apoio com alguns parlamentares nossos, inclusive com o deputado federal Rissa Abraim, e praticamente todas as emendas que lá estavam colocadas, Abraão, desculpa, porque tem tanto Abraim que a gente já de formas que também nós conseguimos lograr êxito, e da convalidação, porque a convalidação ela é muito perigosa, porque dependendo de como será feito, que a convalidação na realidade ela não é boa para o estado do Amazonas, porque nós vamos ter que ver como é que vai ficar, já estamos municiando os nossos companheiros lá, de forma qual vai ser o desenho, porque se convalidar, todos os estados, aí nós vamos perder as nossas prerrogativas, porque o único estado brasileiro, dentro da Constituição, que efetivamente tem a condição de conceder incentivos com base do ICMS estadual, é o estado do Amazonas. Mas aí estamos também estudando esse assunto para ver o que nós podemos colaborar para que efetivamente comece a dar início à reforma tributária. Bom, com relação à ata da reunião anterior, pergunto se algum companheiro gostaria de fazer algum adendo à ata. Caso contrário, quero submeter a apreciação e aprovação da ata da reunião anterior. Não havendo nenhuma manifestação, declaramos a ata aprovada. Bom, nos informes da presidência, nós temos uma lei que possibilita o parcelamento da taxa de licenciamento ambiental. E de imediato eu passaria a palavra para a doutora Renê Veiga, que fará um breve relato sobre os efeitos dessa lei de autoria do nosso deputado Emilson Chá. Cadê ele? Não veio, Sérgio? Que contou com a participação intensa da federação na formulação e aprovação da mesma. Bom, em relação a essa legislação, nós tínhamos uma demanda muito grande da indústria, tanto quanto a forma de pagamento, que estava sendo complicada, de uma única parcela, quanto também ao prazo do licenciamento ambiental, que estava um pouco curto aqui no estado, né? Então, nós já tínhamos conversado com o presidente Stroesky sobre essa situação, e juntamente com a assessoria do deputado Dermilson Chagas, nós redigimos esse PL 162 de 2016, né, que o substitutivo é somente porque nós juntamos dois assuntos e acabou substituindo um pelo outro. Mas, enfim, que ele altera esses artigos e dispõe sobre licenciamento ambiental. Quanto à questão do pagamento, o pagamento ele vai ser feito do valor total do licenciamento. Por exemplo, você vai poder fazer o licenciamento de 4 a 8 anos. No entanto, esse parcelamento vai ser feito a cada ano, ou seja, você não vai precisar pagar os 4 a 8 anos de uma única vez, você vai pagar anualmente. E um pleito que foi principalmente do Sindicato das Cerâmicas, que foi o parcelamento desses valores anuais, que o nosso amigo Sandro aqui pediu e nós colocamos nessa legislação, que então dentro desse parcelamento de cada ano vai ser feito um parcelamento em até 3 vezes, sendo que ele não vai poder ser menor do que a metade do salário mínimo vigente. Se decidirem pagar antecipadamente esse parcelamento anual, vai ter um desconto de 5% até o máximo de 25%. Ou seja, se pagar os 5 anos antecipadamente, você consegue os 25% de desconto. O pagamento ele vai entrar no verso do licenciamento ambiental como condicionante de validade do mesmo, ou seja, uma das restrições.
E nesse caso, se você não efetuar o pagamento na data correta, o licenciamento ele vai ficar suspenso até a regularização. Tá? E aí são 2 vezes que pode atrasar, na terceira, aí cancela o licenciamento, você tem que entrar de novo. Mas eu acredito que não vai ser o caso dos senhores aqui. E os valores do primeiro ano são aqueles fixados e depois vai ter uma correção que ainda vai ser definida pelo órgão ambiental. Em relação aos prazos, a licença prévia fica até 5 anos, a licença de instalação vai ser conforme a validade mínima do cronograma aprovado, não podendo ser superior a 6 anos. A licença ambiental única lá de 4 a 8 anos. A licença de operação é a que mais nos interessa, eu acredito, né? Que é o caso da maioria aqui. O prazo mínimo de validade vai ser de 4 anos, no máximo 8. O órgão ambiental pode, a seu critério, observando o plano de controle ambiental, condicionante e restrição, pode renovar por igual período ou não, vai depender dessa análise prévia do órgão. Em algumas situações excepcionais, pode ter uma validade específica que não essas estipuladas, mas tem que ser tudo bem justificado pelo órgão ambiental licenciador. E pode ter também passando pelo Conselho Estadual. A renovação também pode aumentar ou diminuir o prazo de validade do licenciamento diante da decisão motivada do órgão licenciador. A declaração de inexigibilidade de licenciamento também, né, expedida pelo órgão competente, que não estão sujeitos e não tem prazo de validade. Isso daí permanece como já se encontra. Aí, então, esse PL foi aprovado ontem na Assembleia Legislativa. Como o doutor Antônio falou, foi uma parceria nossa com o Dermilson e agora só está faltando a sanção do governador. Então, a gente pretende que isso seja feito o mais breve possível. Nós estamos trabalhando para isso, para que ela entre em validade logo e possa beneficiar as indústrias. Aí, Stroes, que vai falar sobre a outorga, essas situações? Tá. Em relação à outorga, eu acredito que vocês todos tenham tido ciência dessa alteração do artigo 19 da Resolução 001 de 2016, e nós trabalhamos para restaurar a competência original, que é do órgão ambiental licenciador, impedindo assim que a Manaus Ambiental detivesse esse poder da forma como ela já estava fazendo. Então, a gente trabalhou para isso, porque a intenção deles era proibir que se tivesse poço na cidade para que eles pudessem usar a rede de abastecimento deles. Então, nós ficaremos reféns dessa situação. E nós entendemos que, de acordo com a política nacional e a legislação estadual já vigente, essa competência não cabe à concessionária, mas sim ao poder público, no caso, o órgão licenciador, que é o IPAAM. Nesse caso, então, nós trabalhamos para fazer essa alteração do artigo para não ficarmos reféns da concessionária. E o IPAAM nos deu uma grande ajuda aqui, expedindo essa portaria 75 de 2017, que foi publicada agora recentemente, no dia 4 de julho, prorrogando a contar do dia 1º de julho por mais 60 dias, aquele prazo que todos estavam questionando a respeito da entrada do processo de outorga. Então, acredito que sejam essas as principais alterações que tivemos nos últimos dias em relação ao licenciamento e à outorga. Doutora Renê tem feito um belo trabalho nas demandas, eu não sei se eu poderia dizer assim, porque a dona Ana Leix gostava muito dela, inclusive, Strauss. Eu imagino. Eu espero que você continue essa, como é que eu digo, admiração pelo trabalho que a doutora Renê vem desenvolvendo nessa área, que tem nos ajudado muito. Eu rapidamente queria fazer uma comunicação aos senhores, que nós estávamos trabalhando para a vinda do ex-ministro Maílson da Nóbrega, para que viesse a esta casa fazer uma palestra sobre economia, sobre política, uma palestra ampla, e tivéssemos um nome que a ideia era que viesse antes das eleições, mas pela agenda do ex-ministro, nós já estamos confirmados para o dia 14 de agosto, que será uma reunião aqui, às 17 horas. Portanto, eu queria que vocês pré-agendassem, e nós queremos fazer uma reunião qualitativa, deveremos fazer lá no primeiro andar, ou se a demanda for muito grande, transferir para o auditório do Alto Furtado. Aí eu queria a parceria de todos os nossos sindicatos,
para que convidasse os seus associados, pela importância do nome, é um nome de respeito, de credibilidade dentro da área e principalmente no que diz respeito à economia brasileira e como ele também observa o panorama, o cenário político, essa crise política, ética aí que nós estamos novamente vivenciando no nosso país. Então, pré-agenda que nós vamos ter o ministro aqui confirmado no dia 14 de agosto, é uma segunda-feira, mas é a única agenda que o ministro tem disponível para aqui vir a Manaus e fazer essa exposição para que nós possamos ter um olhar diferentemente do nosso. Aí, Porfírio, eu acho que é o melhor nome na atual conjuntura, aí, Alfredo? É um nome que a gente pode ter algumas informações, não digo sigilo, eu não sei como é. Privilegiado eu não falo, não. Dito isso, eu gostaria de passar a palavra ao Dr. Antônio Stronsky, secretário estadual de Meio Ambiente e presidente do IPAAM, que fará uma exposição sobre os projetos e ações desenvolvidas à frente da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e do próprio Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas. Meu professor, a palavra é sua. Antes de entrar propriamente na apresentação, ainda resgatando o que vocês tiveram a oportunidade de ouvir do relato da Renê sobre a alteração na lei do licenciamento ambiental e que permite o parcelamento, que era um pleito apresentado pela própria indústria, né? E que a gente teve também a oportunidade de conversar com a assessoria do deputado, tanto o IPAAM como a SEMA, né, na contribuição, na definição do que foi aprovado, e vocês viram que aumentou o prazo de validade das licenças, que na lei vigente é até 5 anos, e ali vai de operação de 4 até 8 anos. E no dia seguinte à sanção do governador lá, e que é da publicação, quem chegar no IPAAM e quiser licença de 8 anos, que certamente vai levar, né? Não tem problema. Hoje assinei licença de 5, de 4, de 3 anos, mas eu queria só aproveitar a oportunidade e ainda relembrar mais uma vez um processo de discussão de um dispositivo que está no Congresso Nacional da Lei do Licenciamento, né? É a Lei 3.729, de autoria do deputado Trípoli, mas a relatoria é do deputado Mauro Pereira do Rio Grande do Sul, do PMDB. Por que é que eu estou fazendo destaque? Porque a lei ela incorpora avanços importantes que os estados tiveram ao longo dos últimos anos. E aí há uma divergência em algumas questões que são estratégicas na lei e que tem um pouco da digital do IBAMA nessa argumentação que é divergente do interesse dos estados. A primeira é que a gente não abre mão da autonomia conquistada até aqui e que veio através da Lei Complementar 140. A outra questão o governo federal estava insistindo, não o governo federal, a linha lá de técnica do IBAMA, e que tem orientado o ministro numa posição lá, a presidência do IBAMA, de ter um mapa de vulnerabilidade federal para que, quando nós analisar o processo de licenciamento, tem que consultar ou ter uma certa... Ora, é voltar atrás do avanço que aconteceu. Imagine a gente ficar dependendo de uma anuência do ente federal, todo e qualquer licenciamento ambiental. Então, a gente é radicalmente contra. Então, uma posição muito clara dos estados importantes também, São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais, a Bahia, e nós formamos um GT com esses estados, nós participamos desse GT e nos posicionamos nesse sentido. E tem avanços importantes, por exemplo, a lei coloca a licença por adesão e compromisso, que é aquela licença que você pode fazer da sua casa, dependendo do porte do empreendimento, que tem os impactos conhecidos, que a pessoa vai alimentar o sistema e receber pelo próprio sistema a licença. O IPAAM, quando demandado, ele vai lá no tempo devido, que achar que pode, conciliar dentro da viagem e fazer a vistoria só de confirmação daquilo que foi. É uma licença por declaração. Licença ambiental única, que nós já incorporamos, também tem na lei. A licença de operação é validade mínima de 6 anos. Não tem validade máxima, tem mínima de 6 anos. Então, são avanços até mais
mais evidentes e mais importantes que a própria lei estadual tem e que a gente aqui fala a todos para que haja um apoio nesse sentido. A gente tem sensibilizado bancadas federais também para dar apoio nisso que a gente defende, que a gente sabe que é o que o país precisa num momento tão difícil. Então é isso que eu queria comentar. Esse aqui é o organograma da secretaria. A SEMA é uma secretaria pequena, né? Tem pouco menos de 100 servidores. Mas tem 3 conselhos importantes vinculados a ela: o Conselho Estadual de Meio Ambiente, o Conselho de Recursos Hídricos e o Conselho de Povos e Comunidades Tradicionais. Temos só 3 departamentos, um só de atividade meio e 2 de atividade fim, um secretário executivo e um secretário adjunto. Por que ela ficou desse tamanho? Foi aquela reforma administrativa de 2015. Né? Foi incluída em 30% a secretaria, mas, no entanto, a gente aumentou a agenda da secretaria. Opa! O que é que nós tratamos? Gestão de áreas protegidas, as unidades de conservação do Estado, um total de 42, que dá quase 19 milhões de hectares. Nós tratamos de zoneamento ecológico e econômico, de política florestal, a gestão de florestas públicas, recursos hídricos, resíduos sólidos, o cadastro ambiental rural, que é o programa de regularização ambiental dos imóveis rurais, o controle do desmatamento, que tem um plano nacional e estadual para tanto, a lei de serviços ambientais, o que nós aprovamos recentemente, educação ambiental tem programas específicos, os agentes ambientais voluntários, que é o monitoramento das unidades de conservação, criamos o programa Municípios Sustentáveis e tem outros programas que eu vou falar mais adiante. Uma outra questão importante para o Estado é que ele sempre ficou à margem do poder de decisão a nível nacional. E nós conseguimos, nos últimos anos, ter uma participação expressiva em fóruns, em instâncias federais importantes, né? Até recentemente, nós exercíamos a Secretaria Executiva do Fórum dos Secretários de Meio Ambiente, agora passamos o bastão para o Estado do Pará, o secretário Luiz. Também tivemos respondendo pela presidência da ABEMA, e tem comissões importantes no nível nacional que a gente tem assento, né? CONARED, o Comitê de Programa, o ARPA. O único estado que tem assento no ARPA como membro titular é o Amazonas, o nosso suplente é Rondônia, né? E nas câmaras técnicas do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, Câmara Técnica de Biodiversidade do CONAMA. Então, são várias instâncias, e isso é muito importante, porque nós sempre ficamos atuando e aplicando legislação em que elas nunca consideraram no passado as nossas particularidades, as nossas características. Tem a resolução do CONAMA que algumas resoluções, alguns dispositivos que não são aplicáveis para a nossa realidade. Então, essa articulação institucional é importante. Aqui o mapa das nossas unidades de conservação. Se somarmos aí as terras indígenas, vai para 56% do território do Amazonas em áreas protegidas, né? E a maior quantidade de unidades de conservação federal, as estaduais que eu já falei, tem quase 19 milhões de hectares. As unidades de conservação têm um papel importante na questão da biodiversidade, né? Então, e o que é relevante na integridade e na gestão é a existência de conselho gestor e os planos de gestão das unidades. Eu não vou entrar em detalhes. O ARPA, que é o programa Áreas Protegidas da Amazônia, o Amazonas é o maior beneficiário, tem 24 unidades que recebem os recursos, né? Eu lembro na reforma, foi uma correria danada, porque naquela reforma foram demitidos cerca de 14 ou 15 gestores de unidade de conservação. Aí o Ministério do Meio Ambiente disse: e agora? E aí? Vocês querem perder o ARPA? Então a gente teve que correr, acomodar a situação, e nós tínhamos 21 unidades, nós acomodamos tanto que incorporamos mais 3, passamos para 24 unidades contempladas. E hoje, naquela ocasião, nós fomos para o banco dos réus. Hoje o Amazonas está do outro lado do balcão, nós somos do comitê gestor, e a gente decide sobre a aplicação deste programa. Então, foi uma conquista importante para nós.
Não vou entrar aqui em detalhes nas execuções, porque não cabe, nem de fiscalização. Nas unidades de conservação, só para compartilhar com os senhores, nós temos um certo calcanhar de Aquiles nessa unidade que é próxima de Manaus, a RDS do Rio Negro, com problema de invasões e alguns ilícitos ambientais. Então, a gente está fazendo um trabalho específico e atenção especial para essa unidade. Esse é um programa que nós exportamos até para o Pará, os agentes ambientais voluntários. O que é isso? São pessoas das comunidades, das unidades de conservação, que a Secretaria identifica com potencial, eles são capacitados e depois recebem até um certificado e eles passam a integrar, eles ficam convivendo lá e transmitem aqueles conhecimentos de educação ambiental, da gestão da unidade de conservação, das quais eles fazem parte, né? Então, eles estão em 17 reservas de desenvolvimento sustentável, 4 APAs, 7 florestas, 5 parques e 3 reservas extrativistas, os agentes ambientais voluntários. Temos proposta de criação de unidade de conservação? Tem, mas estas estão com o respaldo, são demandas das comunidades com o apoio dos prefeitos, né? E aí vai dar mais essas áreas que estão assinaladas embaixo. Ali no caso do Piranha é uma unidade importantíssima, até o prefeito de Capiranga pediu que na área proposta incorporasse alguns lagos lá que tem interesse econômico importante para o município. E Mamiá, em Coari, e uma unidade lá na área de floresta de Pauini. Vou seguir aqui um pouquinho adiante. Nós fizemos o lançamento de programas, porque o nosso enfrentamento, o nosso maior desafio é indiscutivelmente o problema do desmatamento ilegal. O perfil do produtor do Amazonas é da agricultura familiar, né? Então, ele faz a roça para a produção da farinha, para a mandioca, para a produção da farinha. Então, é uma atividade que não é tão impactante. Onde é que está o grande desafio para nós hoje? O sul do Amazonas, na fronteira com os estados do Mato Grosso, principalmente Rondônia. Ali estão acontecendo desmatamento de grandes polígonos, de pessoas que não são do estado, né, e que fazem uma atuação complicada e também se estabelece conflitos pela terra. E é uma coisa que nenhum de nós deseja. Então, no esteio dessa situação, nós tivemos a felicidade de inserir a nossa proposta nesse programa Paisagens Sustentáveis, que é um recurso do Banco Mundial, e que vai contemplar 7 municípios do sul do estado. O desafio de levar atividade econômica, emprego e renda para as comunidades do interior é muito grande. E em 2015, ainda numa reunião lá no Colégio Agrícola, eu ouvi numa reunião rápida com os lideranças de comunitários lá de Mamirauá e da região de Tefé, eles reclamando que os colombianos, os peruanos estão levando alevinos de Aruanã como peixe ornamental e vendendo a uma fortuna, verdadeira fortuna em dólar no mercado internacional. Enquanto os amazonenses estavam vendendo em grande quantidade por um valor simbólico para essas pessoas. Trouxeram essa demanda e ele estava impedido porque tem uma instrução normativa do IBAMA que estabeleceu o limite mínimo para captura. Então nós estamos trabalhando e vai entrar na reunião do conselho, que por acaso se reúne exatamente nessa casa, que sempre tem cedido espaço para a gente, nesse mês ainda, uma minuta de uma resolução do Conselho Estadual regulamentando a atividade de alevino, permitindo que os ribeirinhos possam capturar os alevinos e eles possam comercializar legalmente. Então, é como peixe ornamental. E a gente já fez essa demanda, inseri-los na pauta como peixe ornamental, na possibilidade de exportação, e permitindo a captura. Né? Não é uma espécie sob pressão ameaçada de extinção. São 2 espécies de aruanã que são capturadas. Importante, nós fizemos muitos acordos de pesca já no interior do Amazonas, regiões de conflito, né? Aí as comunidades trazem a demanda, a secretaria faz a intermediação, a negociação, se estabelece o acordo de pesca
e eles preservam o potencial pesqueiro de lagos e de regiões estratégicas importantes, e a comunidade se envolve nesse processo de proteção. E nós temos, inclusive, a perspectiva de fazer acordos de pesca na Bacia do Rio Negro, 6, contemplando a pesca esportiva, a pesca ornamental, aliás, o peixe ornamental, né, a pesca de subsistência e a comercial. São atividades, principalmente a pesca esportiva com a pesca comercial, que quase estabeleceu um conflito sério, por causa dos interesses econômicos e de cada uma dessas partes. Infelizmente, tivemos que suspender, acredite, por recomendação do Ministério Público Federal, porque diz que entramos no período da eleição e a gente não pode reunir as comunidades no interior para completar o trabalho e estabelecer os acordos de pesca. Então, a gente vai ter que esperar passar o período eleitoral para poder concluir esse trabalho. A regularização, a Política Estadual de Regularização Ambiental, vocês todos já viram falar no CAR. Quem tem imóvel rural, não esqueça. Até dezembro deste ano tem que inscrever o imóvel rural no SICAR. O SICAR é um sistema que o Estado adotou, que é do governo federal. E o Estado tem uma lei também de regularização ambiental dos imóveis rurais, a 3.635 de julho de 2011. E nós fizemos um ajustamento, umas revisões nela e atualizamos depois que foi editado o Código Florestal. Eu não vou entrar em detalhes no CAR. Quando é feita a adesão ao programa, a inserção no CAR, o IPAM tem a missão de fazer análise. Quem tem passivo ambiental vai fazer adesão ao programa de regularização ambiental para resolver o problema do seu passivo, seja de reserva legal, ou se ele tem lá intervenção em APP, ele vai ter o prazo devido estabelecido em lei para restabelecer isso. Então, esse é um processo que vai levar muitos anos para a regularização. Mas é importante dizer o seguinte, a adesão ao CAR ela é obrigatória e está sendo um dos requisitos para a obtenção de linhas de crédito nos agentes financeiros, né? Então, ela é importante que seja observado pelos proprietários ou ocupantes. O CAR é declaratório, é igual ao imposto de renda. O limite do terreno é você que coloca, você que declara. Depois o IPAM faz análise para verificar. Aqui são alguns números. Na verdade, quando o interessado, o proprietário, faz a adesão e ele coloca as coordenadas do seu imóvel, ele gera uma imagem